Muito boa noite a todos, que sejam muito bem-vindos a mais esse momento de reflexão à luz da doutrina espírita. As mensagens de Jesus nos transformam, nos iluminam e aos poucos nos ensinam de uma forma muito didática a irmos retirando as sombras que ainda habitam em nós. Que a luz do Divino Mestre Jesus nos chegue, nos inspirando a caminharmos com sabedoria diante das dificuldades, dos medos, daquilo que nos aprisiona. Sê conosco, Jesus, nos amparando sempre. O tema que nos foi proposto para hoje, nós o encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14 e 15 do capítulo 10. Capítulo esse que tem por título: Bem-aventurados são os misericordiosos, e nós falaremos do item Perdão das Ofensas. Esses itens são assinados por dois espíritos. Um deles é atribuído ao apóstolo Paulo, e ele trata da questão do perdão dos inimigos. E isso é extremamente interessante e profundo, porque o apóstolo Paulo é alguém que trata deste assunto como alguém que viveu o perdão, sob a ótica do perdoado. Paulo abre mão de si mesmo, do seu orgulho, do seu egoísmo, dos seus caprichos pessoais. Então, se nós não estivermos dispostos a abrir mão das nossas opiniões, das nossas crenças alimentadas ao longo das reencarnações, se nós não estivermos dispostos a assumir com coragem, esperança e fé os obstáculos que o caminho vai nos apresentar para irmos a uma jornada que é interior. Tudo nos indica, no livro Paulo Estevão, que a espiritualidade superior preparou uma parceria entre Saulo e Gesiel. Os dois trabalhando lado a lado na divulgação da mensagem cristã. Junto a eles, com o seu toque feminino, carinhoso, Abigail. Mas Saulo não consegue entender estes sinais que o mundo espiritual apresentou durante toda a sua encarnação, e persegue e é responsável pela execução de Estevão no Sinédrio. Ele mesmo, o mesmo que em seu leito de morte o perdoa e abençoa o seu casamento com sua irmã Abigail, que já traz um pensamento, um questionamento a Saulo ainda, né? É como ele pode perdoar aquele que foi responsável pela sua morte? Com a desencarnação de Abigail, a revolta e as dúvidas tomam o coração e a mente de Paulo e aumentam na sua cabeça. E tudo que ele acreditava ser correto, tudo que ele entendia como certo, agora perdia totalmente sentido. E às portas de Damasco, apresenta-se a Saulo Jesus, que o envia a Ananias, o mesmo que era alvo da perseguição de Saulo, para que ele começasse a lhe mostrar o caminho da verdadeira fraternidade. E isso é um exercício de perdão, sobretudo uma lição de amor para o perseguido e para o perseguidor. Por essa perspectiva, nós podemos pensar que aprender o perdão tem a ver com relacionamento, com relacionar-se com aqueles que estão próximo a nós. São das relações humanas que nós experimentamos
os grandes males, como a depressão, experimentamos a carência, experimentamos a mágoa. Quando nós sabemos cuidar dos nossos relacionamentos, percebemos quando as pessoas que são da nossa confiança estão magoadas conosco ou infelizes com a nossa conduta, seja no casamento, seja no relacionamento com os filhos, com os pais ou com qualquer relacionamento, porque o relacionamento é uma troca de tesouros. Tesouros como a benevolência e a indulgência. Mas conviver com alguém por muito tempo significa machucar e ser machucado. Não temos outra forma de aprendermos. Quando Jesus reúne os apóstolos na última ceia, ele diz: aquele do seu círculo íntimo, alguém que está ali com ele, sentado à mesa, sairá e iria traí-lo. Quando questionado quem seria, ele responde com uma parábola, que aquele que colocar a mão no prato comigo será aquele que irá me trair. Naquela época, todos compartilhavam do mesmo prato. Quanto mais intimidade, as mãos se tocavam na hora de servir-se. Uma simbologia para intimidade. Quem come conosco divide a nossa intimidade. Só podem nos ferir profundamente os íntimos. E é aqui que as relações adoecem. E nós adoecemos. Mas nós conseguimos ver as diferenças. Nós conseguimos nos definir através da interação. É preciso que nós nos relacionemos. Não há crescimento espiritual. Ninguém toma a identidade sem o contato com o semelhante. E foi por essa razão que Jesus nos ensinou o perdão. Não como regra externa de conduta, não para agradar a Deus. Ninguém perdoa para agradar a Deus. Todos nós devemos perdoar para mantermos a nossa integridade psíquica. Todas as grandes dificuldades da nossa alma estão relacionadas com o perdão ou com a falta dele. Porque nós não nos recordamos das nossas encarnações, porque não somos capazes de perdoar. Imagina se nós nos lembrássemos que as pessoas do nosso círculo, que nós fizemos a elas e elas nos fizeram. Por isso, o Criador nos dá a dádiva do esquecimento, como lição para aprendermos a conviver com a mágoa. Quantas vezes nós passamos pelas pessoas e só de olharmos a ela, sem conhecer, a gente, não gostei dela. Quantas vezes? Isso é a mágoa que passou pelo tempo e perdura até hoje. Nós não devemos alimentar expectativas em relação ao outro. Nós não devemos criar expectativas irreais nos nossos relacionamentos. Porque ainda há pessoas do nosso relacionamento que não aprenderam a usar as palavras para curar. Nós precisamos entender que cada um dá aquilo que tem. E às vezes é tudo que tem. Não tem mais a nos dar. Esperar mais de pessoas que ainda não sabem usar a palavra para curar é estar chamando para si a mágoa. Precisamos enxergar as pessoas como elas são, do tamanho que elas são. E quando imaginamos o perdão, quando falamos no perdão, pensamos em alguém que precisa do perdão,
alguém que nós vamos perdoar. Mas quem de nós não precisa ser perdoados? Porque em muitos aspectos do nosso dia a dia, da nossa vivência, do nosso convívio, do nosso trabalho, na nossa casa, nós somos totalmente insuportáveis. Por conta dos defeitos que nós ainda carregamos. E as pessoas que nos amam, só nos amam porque elas são capazes de perdoar esses momentos insuportáveis que temos. E por isso, e por essa razão, que Abigail continua e continuou lado a lado com Paulo durante toda a sua jornada, porque o seu amor era muito maior do que todas as imperfeições de Paulo. Ela sabia e entendia o tamanho real de Paulo e onde ele poderia chegar. Ela não criou expectativas do que ele poderia ser, mas entendeu que em algum momento ele iria melhorar e deixou que o seu amor falasse mais alto. Nós nos recordamos agora de um conto de Humberto de Campos que se encontra no livro Boa Nova, em que esse espírito, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, retrata os últimos minutos da crucificação de Jesus, onde legiões de espíritos angélicos começam a aproximar-se da cruz. Haviam anjos dedicados à cura, que pegavam bálsamos e diminuíam a dor de Jesus. Haviam outros anotando o nome dos envolvidos para um resgate futuro. Haviam anjos que consolavam Maria de Nazaré, João e os outros discípulos. Mais distante, surge um anjo solitário, sozinho, mas muito rápido, que aproxima-se do Cristo, coloca o seu ouvido próximo aos seus lábios e escuta algo que o mestre balbucia a ele, e ele sai veloz, depois de escutar as palavras que o Cristo lhe dissera. E Humberto de Campos nos esclarece dizendo que era o anjo da caridade. Pede Jesus a ele que vá atender o espírito de Judas, que acabara de tirar a própria vida. Então, Jesus olha para o céu e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Para nós nos encaminharmos para o final, gostaríamos de deixar uma mensagem do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Indulgência. Concedeu-te, Senhor, o berço que nasceste, o ar que respiras, o lar que te abençoa, o sol que te ilumina, o corpo em que estagias, o passo equilibrado, a escola que te auxilia, a lição que te acolhe, o amigo que te ampara, o pão que te alimenta, a ação que te renova, a fé que te sustenta, o afeto que te nutre, a flor que te consola, a estrela que te inspira, a ideia e o sentimento, a bondade e a alegria, o trabalho e o repouso, a oração e a esperança. Ante a eterna indulgência, com o céu que te acompanha, sê também complacente e usa a misericórdia para a paz divina. Permaneça contigo a maneira de luz que te guarde hoje e sempre. Meus amigos, ainda que tudo pareça na atualidade terrestre sombra
e derrota, cadeia e desalento, ergamos o nosso coração a Deus em forma de prece, rogando sempre forças para fazer a luz e a confiança aonde nós estivermos. Onde a treva e o desespero dominarem, foi porque ontem foi um tempo de morte e queda. E hoje é o dia da nossa abençoada renovação. Muito obrigada. Que Deus nos ampare, Jesus continue nos iluminando sempre.